Olá, pessoal. Nós vamos continuar hoje o nosso projeto de leitura do livro do Edith White, que é quase um devocional, mas é um devocional um pouquinho mais aprofundado, porque Edith White, o cara é muito bom, né? A gente está lendo aqui Mateus para Todos. E estamos no capítulo 7 de Mateus, onde que Jesus vai falar de algo muito importante na nossa vida que muitas vezes é negligenciado, né? Inclusive por mim, que tenho uma certa dificuldade em ter essa prática espiritual frequente na minha vida. Tanto que é um desafio para mim, quanto tanto que eu espero que seja para você. Então venha comigo, vamos ler juntos. Aqui, para cá. Mateus para Todos. Vou ler com você o texto que o N.T. Wright aqui ele nos traz. Mateus capítulo 7, versículo 7 a 12, diz o seguinte, sobre a oração. Peçam, e lhes será dado, busquem, encontrarão, batam, e a porta lhes será aberta. Todos que pedem recebem, todos que buscam encontram, todos que batem terão a porta aberta. Vocês entendem? Supondo que seu filho pedisse por pão, quem de vocês lhe daria uma pedra? Ou daria uma serpente, se ele pedisse um peixe? Portanto, se vocês maus, como são, conseguem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, não nos dará coisas boas aos que pedirem a Ele? Portanto, faça às pessoas exatamente o que querem que elas façam a vocês. Sim, façam isso, porque a lei e os profetas dizem respeito a isso. Esse texto de Mateus, só para nós lembrarmos, é no contexto do famoso Sermão do Monte que Jesus está trazendo, em primeiro lugar, para os seus discípulos e depois para a multidão que ali se encontrava ao redor deles para escutar o Mestre falar. E é sobre oração, então, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo de hoje nesse vídeo. O N.T. Wright fala algo que eu concordo plenamente. Ele diz assim, detesto campanhas de levantamento de fundos. Muitas pessoas são boas nisso e até mesmo gostam delas. Eu, porém, não as suporto. Detesto pedir qualquer coisa às pessoas e pedir dinheiro é ainda pior. Eu lembro que até ontem estava na nossa comunidade e eu falei sobre oferta. Nem para mim é muito difícil ficar pedindo dinheiro a pessoas, principalmente numa comunidade que já é bastante simples, pobre, que às vezes tem um pouco e o pouco que tem a igreja fica pedindo, né? Mas ao mesmo tempo é algo impressionante o que Deus faz. Por que eu te digo isso? Porque ao ofertar, nós estamos tendo uma oportunidade de servir. E aí a gente pode ofertar com nossos dons e talentos, com nosso próprio ser para a obra de Deus, para ajudar o próximo, como também podemos ofertar financeiramente, da nossa disponibilidade, dando com alegria, com sigileza de coração. É isso que a Bíblia ensina. Então ontem lá, inclusive, eu dei um breve testemunho de que quando da minha conversão, há cerca de 30 anos atrás, eu trabalhava numa transportadora e entregava de moto boletos de cobrança. E eu era recém-convertido, então ganhava pouco, e o pouco que a gente ganhava ajudava em casa, é claro, né? E eu acabei comprando então uns folhetos evangelísticos, tipo, como se fosse hoje 30, 50 reais, e entregava junto com o boleto de cobrança, posso entregar para você aqui uma palavra de Deus e tal. E foi interessante, né? Fui entregando. E chegou no momento que eu entreguei para uma senhora e ela falou assim, não, espera um pouco, moço, deixa eu já volto aí. E ela pegou e retornou com um dinheirinho para mim e deu. E o dinheiro que ela deu cobria justamente aquela despesa que eu tinha tido com os folhetos evangelísticos, né? E ali, desde então, tenho aprendido como Deus é fiel, né? A gente, no pouco que a gente tem, Deus é fiel. Ele faz transbordar de bênção as nossas vidas.
E aqui, essa questão da oferta que incomoda o Interwright é por conta da gente ficar pedindo coisa, né? E a gente fica constrangido em pedir. Mas Deus, nosso Pai, ele se agrada que no relacionamento da oração e no pedir, a gente também está ali se relacionando com ele. O N.T. Wright pergunta aqui no seu livro: Jesus quer realmente dizer que Deus atende ou atenderá a todo pedido que fizermos? Será que Deus atende a todos? A gente sabe que na oração do Pai Nosso, Jesus já ensina que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, não necessariamente que Deus vai atender a todas as nossas orações, mas o seu ouvido está inclinado para escutar as nossas orações. Às vezes, acho que nossa falha em acreditar nessas promessas e em agir de acordo com elas não se deve apenas à falta de fé em Deus, diz aqui o N.T. Wright, mas à relutância natural do ser humano com o meu desprazer em levantar fundos. No contexto que ele está falando de pedir fundos numa comunidade, é como se Deus não pudesse agir ali, como se isso dependesse da minha oratória, do meu poder de convencimento em conseguir que as pessoas ofertem com amor. Ele está falando que isso depende da fé, depende da ação de Deus e não da nossa eloquência. O N.T. Wright continua numa frase que me chamou a atenção aqui. O problema para a maioria de nós é que nós não estamos nem perto e nem ansiosos o suficiente para pedir as coisas certas, as coisas que realmente são da vontade de Deus. Geralmente a gente pede as coisas para o nosso próprio proveito, para nossa vaidade. E as coisas certas não representam apenas excelentes qualidades morais. As coisas certas representam o que precisamos no dia a dia, as coisas com as quais Deus está tão preocupado quanto nós. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que nós precisamos pedir o pão nosso de cada dia, né? O alimento, o sustento necessário para o nosso corpo físico, mas o pão nosso de cada dia vai além também da questão física e material. É a questão espiritual, o alimento espiritual é a própria palavra de Deus, é o próprio relacionamento com Deus em Jesus, para que a gente possa ser fortalecido na nossa fé. É o maná que desce do céu, é o Jesus vivo em nossas vidas, para que a gente possa suportar o dia mau quando ele vier, para que a gente possa estar de pé diante de Deus quando Jesus voltar na sua glória e nos resgatar para si. E também a questão de a gente pedir, não só pedimos em nosso favor, mas pedimos também para ajudar os irmãos, aqueles que são mais necessitados, e pedir de tal forma que a gente possa ser um instrumento de ação também na vida dessas pessoas. O N.T. Wright aqui continua: com a oração do reino que Jesus nos ensinou e também orando para que a vontade de Deus seja feita na terra, somos ensinados a orar pelo que nós mesmos precisamos aqui e agora. É isso que nós tínhamos comentado antes. Bem, diz o N.T. Wright, a oração continua a ser um mistério. E aqui eu acrescento algo que eu tenho como filosofia de vida cristã. A fé é um mistério. Um mistério assim que é incompreensível no primeiro momento, mas o que importa é quando ela se manifesta. O que importa é as suas, como é que eu diria, realizações. A fé, ela nos impacta de tal forma que nos move a agir conforme a vontade de Deus. William Temple diz o seguinte: quando oro, as coincidências acontecem. Quando paro de orar, as coincidências deixam de acontecer. Da mesma forma como o reino de Deus vem, a vontade do Senhor não é trazer o reino todo de uma só vez. Deus está trabalhando como artista, trabalha com um material difícil. E a oração é a forma desse material cooperar com o artista, em vez de resistir a ele. A oração, então, nos faz ser coparticipantes da obra de Deus. Vamos continuar aqui, e já indo para o final, no que o N.T. Wright fala sobre oração nesse trecho de Mateus. Trate Deus como um pai e deixe-o saber como as coisas estão para você. Peça, busque, bata a porta e veja o que acontece. Espere alguma surpresa, mas não espere que Deus sempre o desaponte. Essa é a mensagem subjacente de todo o sermão do monte. Tratar Deus como pai, reconhecê-lo como
o pai que ama e cuida dos seus filhos, é o que o N.T. Wright está falando aqui. Batemos a porta, insistimos para que ele nos ouça e de alguma forma nos responda à oração. Jesus não foi o primeiro, nem será o último grande mestre de moral a ensinar a chamada regra de ouro, que é a seguinte: faça aos outros o que gostaria que eles fizessem a você. O que distingue Jesus de muitos outros que dizem coisas semelhantes é que o amor do Pai Celestial subjaz a lição moral dele. E isso é que deveria distinguir seus seguidores, mas infelizmente, com frequência, não é isso que acontece. Ou seja, eles, conhecendo esse amor, deveriam ser capazes de seguir alegre e voluntariamente essa regra e outras recorrentes dela. Aqui no N.T. Wright ele passou então da questão da oração para a questão final do texto que a gente falou, do texto que a gente leu, que, portanto, faça às pessoas exatamente o que querem que elas façam a você. Assim, eles descobririam que podem refletir o amor e a luz de Deus no mundo. Então, a vontade de Deus intrinsecamente ligada à oração é que a gente venha amar os outros ou venha a ter atitude para com os outros da mesma forma como a gente gostaria que os outros nos tratassem. Esse é o resumo desses trechos que a gente acabou de ler de Mateus 7, versículos 7 a 12, sobre a oração e sobre fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que os outros fizessem para nós. Esse é o texto da mensagem de hoje. Espero que você tenha compreendido, que o Espírito Santo tenha te iluminado. Fique com Deus e até a próxima.